Você está ouvindo o IERBcast, uma produção do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio. Olá, bem-vindos ao IERBcast, o podcast da Escola de Governo do Ministério Público. Eu sou Leandro Navega, vice-diretor do Instituto. Estamos muito felizes hoje aqui do Instituto em receber um convidado que vai falar sobre responsabilidade civil ambiental, os posicionamentos do STJ em relação a esse tema. E vamos abordar especificamente 3 subitens: o risco integral, o poluidor direto e indireto e a imprescritibilidade do dano ambiental. Olá, eu sou Sávio Bittencourt, diretor do IERB. A ideia é que esse espaço sirva para abordar grandes temas de interesse para o Ministério Público, agora com a versatilidade da ferramenta podcast. É um orgulho iniciarmos este projeto com um profissional que é referência no tema ambiental, o promotor de justiça Vinícius Lameira, que é ponta de lança do Ministério Público em promotoria de justiça ambiental, fazendo valer as prerrogativas da sociedade em ter um meio ambiente equilibrado e sadio. É essencial a sadia qualidade de vida através do seu trabalho cotidiano. Vinícius, é um prazer recebê-lo aqui e eu já começo com uma pergunta que me inquieta desde a época que eu era presidente da Abrampa e nossa discussão era a respeito dos limites do que a gente chama de risco integral pelo dano ambiental. Você podia comentar um pouco isso a partir da posição do Superior Tribunal de Justiça? Olá, Sávio. Olá, Leandro. Prazer enorme estar aqui participando desse primeiro episódio do podcast IERB. Para mim é uma grande honra estar falando aqui com 2 colegas que também são referências para mim. Bom, eu vou começar então a entrar direto aí no tema que o Sávio propôs, no subitem, que é o risco integral. Nós que estudamos direito ambiental, isso é uma coisa já muito consolidada, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de que quando a gente trata de responsabilidade por danos ambientais, incide a teoria do risco integral. Esse é um entendimento pacificado na jurisprudência do STJ, e o acórdão que eu escolhi para conversar aqui, Sávio e Leandro, ele é até um acórdão mais antigo, porque o tema está tão pacificado que os acórdãos mais recentes, eles apenas fazem referência a esse entendimento consolidado do STJ. Então eu escolhi aqui para falar o RESP, número 1346430 do Paraná, que trata de uma situação de vazamento de óleo combustível. Esse óleo vazou de um poliduto de propriedade da Petrobras e ele vazou justamente em decorrência de chuvas torrenciais. Por conta desse vazamento, pescadores foram impossibilitados de exercer sua atividade de subsistência e resolveram processar a Petrobras. E em sua defesa, a Petrobras alegou a força maior, que seria uma excludente da responsabilidade. E aí entra a importância da gente discutir a questão da teoria do risco integral. Porque as principais consequências da teoria do risco integral são, em primeiro lugar, como nós estamos tratando de responsabilidade objetiva, a gente não vai investigar a culpa. Mas, além disso, também temos consequências muito benéficas ao meio ambiente e extremamente gravosas ao poluidor. Primeiro, a irrelevância da licitude da conduta, ou seja, o poluidor, ainda que esteja agindo de acordo com a lei, ele pode ser condenado a reparar os danos que a sua atividade causou. Além disso, e especificamente importante para esse acórdão que a gente está tratando, a questão da inaplicabilidade das excludentes de responsabilidade. Aquelas que a gente já conhece, força maior, fortuito, fato de terceira e culpa exclusiva da vítima. E nesse caso aqui que a gente está discutindo, o STJ entendeu que não se aplicavam as excludentes de responsabilidade, justamente porque incide em termos de responsabilidade objetiva em reparação de danos ambientais a teoria do risco integral. E ali, Sávio, eles usaram basicamente 2 argumentos. O primeiro argumento foi a essencialidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Direito esse que está consagrado lá na nossa Constituição, no artigo 225. E o STJ, olhando para esse artigo, ele extraiu desse dispositivo constitucional uma obrigação de incolumidade sobre os bens ambientais que deve ser observado pela empresa, pela pessoa física ou jurídica que exerce atividade potencialmente causadora de degradação ambiental. E além
dessa essencialidade do direito fundamental ao meio ambiente, o STJ também se vale do princípio do poluidor-pagador. Esse princípio, tradicionalmente, a faceta mais conhecida dele é da necessidade das pessoas físicas e jurídicas que exercem atividade potencialmente causadora de degradação ambiental, é a necessidade deles internalizarem os custos ambientais da sua atividade, que são aí denominadas como externalidades ambientais. Mas, além dessa faceta, nós temos também a outra faceta do poluidor-pagador, que é o dever daquele que causa degradação ambiental ou que exerce atividade que pode vir a causar degradação ambiental, de arcar com todos os custos de prevenção e reparação integral dos danos causados. Então, foi forte nesses dois argumentos que lá atrás, esse julgado é de 2012, Leandro, então foi lá atrás que se definiu essa linha de adotar a teoria do risco integral. Então, esses são os principais comentários que eu tenho a fazer em relação à adoção da teoria do risco integral pelo STJ. Perfeito, Vinícius. O STJ analisa bem o risco da atividade que é exercida e protege muito mais o meio ambiente. Ô, Vinícius, vou partir para um segundo tema, que é um tema muito discutido na doutrina de jurisprudência, que é a questão do poluidor indireto. Como é que está se posicionando o Superior Tribunal de Justiça nessa questão específica? Perfeito, Leandro. Aqui eu faço só um parênteses, né, inicial. Essa discussão do poluidor direto e poluidor indireto, ela surge por conta da redação lá do artigo 3º, inciso 4º da Política Nacional de Meio Ambiente. Esse artigo 3º, inciso 4º, ele traz o conceito de quem seria poluidor. E nesse conceito ele diz que poluidor é pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direto ou indiretamente pela atividade causadora do dano. E é justamente quando ele fala em responsável direto ou indiretamente que surge essa questão de como definir quem é o poluidor direto e quem é o poluidor indireto. Eu não sei se o Sávio vai concordar comigo, mas eu vejo esse assunto, ele não é muito bem tratado nos manuais. Para a gente desenvolver um pouco melhor esse assunto, você tem que buscar artigos em revistas especializadas ou acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência, né? Então, bom, o precedente que eu trouxe para discutir aqui foi o RESP 159-6081, oriundo do Paraná. Esse foi o tema repetitivo 957 do STJ, e trata do caso do navio Vicunha. O que aconteceu? Quais são os fatos desse caso? Uma empresa chilena, ela vendeu etanol para 3 empresas brasileiras. E aí, no momento da chegada dessa carga por navio no porto de Paranaguá, no Paraná, ocorreu uma explosão. Com essa explosão, ocorreu vazamento de substâncias tóxicas e, novamente, os pescadores tiveram prejudicado o exercício da sua atividade de subsistência. E aí, por conta desse prejuízo, o que os pescadores fizeram? Eles ajuizaram uma ação de reparação de danos morais e materiais, mas eles colocaram no polo passivo dessa ação só as empresas brasileiras que adquiriram o metanol. Veja bem, estamos falando de empresas brasileiras que não eram responsáveis pela produção do produto e não foram responsáveis pelo transporte desse produto. Pois bem, o STJ, tem que frisar, os autores dessa ação, eles entenderam que os adquirentes eram poluidores indiretos, que eles haviam contribuído indiretamente para o resultado danoso, porque eles que teriam comprado o produto. E aí o STJ, julgando essa questão, decidiu que as empresas que adquiriram a carga transportada pelo navio Vicunha, elas não deveriam responder pela reparação dos danos suportados pelos pescadores. E a decisão do STJ foi o seguinte: olha, não há nexo causal aqui entre os prejuízos dos pescadores e a atividade, a conduta perpetrada pelas empresas que foram acionadas, porque elas simplesmente adquiriram o metanol. E aí, como você pode ver, Leandro, essa discussão do poluidor indireto acaba caindo na discussão do nexo causal, porque você vai ter aí, quando você discutir o poluidor indireto, você vai ter uma concorrência de causas. Então, para saber se aquela causa, se quem praticou aquele fato que está sendo discutido como possível causa, você vai ter que entrar na discussão do nexo causal para definir se aquela pessoa pode ou não ser considerada como poluidor indireto. O que eu destaco desse acórdão aqui, principalmente do voto vista do ministro Napoleão, é de que a gente
Para identificar o poluidor indireto, a gente tem que adotar a teoria da causalidade adequada. Tá? Então, a teoria da causalidade adequada vai ser o norte para a gente identificar se a gente pode ou não caracterizar determinada pessoa, física ou jurídica, como poluidor indireto. A adoção da teoria da causalidade adequada, ela preconiza que você tem que verificar a aptidão em abstrato daquele fato sob julgamento para dar causa a determinado dano. Então, o que o ministro fala no seu voto? O que ele deixa lá escrito? Você tem que, para te ajudar nessa tarefa de definir o poluidor indireto, você pode se fazer uma pergunta que é, em regra, esse fato que nós estamos analisando aqui é apto a gerar o evento danoso? Isso é o que foi definido ali no voto vista do ministro. E aí, a resposta dele a esse evento aqui, a esse fato, é negativa. Segundo ele, a atividade de comprar um produto, né, não necessariamente leva a um acidente e a um dano ambiental. E esse foi o raciocínio feito ali naquele julgamento. Então, ele afirma lá que só haveria de se falar em responsabilização do poluidor indireto ou dos adquirentes do metadon, nesse caso concreto, caso fosse demonstrado, em primeiro lugar, que houve um comportamento omissivo por parte dos adquirentes, ou seja, que eles tinham o dever de evitar aquele acidente e que, além de ter o dever, eles poderiam ter evitado, o que não se aplica no caso concreto na visão do tribunal. Ou que o risco de explosão na realização de transporte marítimo de produtos químicos fosse íncito às atividades de quem adquiriu o metanol. E a resposta a essa pergunta também foi negativa. Portanto, eu acredito que nessa nossa tarefa de investigar se determinada pessoa pode ser considerada ou não como poluidor indireto, vale a pena a leitura desse precedente do Superior Tribunal de Justiça. Muito legal. Deixa eu te falar uma coisa. Uma preocupação que a doutrina sempre teve, principalmente aquela doutrina embrionária do direito ambiental brasileiro, lá nos idos dos anos 70, 80, quando foi construído, a longevidade dos processos, com a dificuldade estrutural de se obter as reparações necessárias aos danos ambientais, etc. Eu lembro que a professora Ada Pellegrini Grinova chegou a propor, uma época, uma ação revisional ambiental pós-ação civil pública para saber se os danos efetivamente tinham sido todos sanados, né? Havia sempre essa discussão. Como está a questão da prescrição do dano ambiental ou da reparação ambiental no STJ? Bom, Sávio, essa questão ela também é uma questão pacificada no âmbito do STJ e até recentemente, durante a própria pandemia do Covid-19, o Supremo Tribunal Federal também analisou a questão e bateu o martelo, né, Sávio? Realmente agora a pretensão de reparação de danos ambientais ela é imprescritível. Eu escolhi aqui, para conversar com nossos ouvintes aqui do IERB, o recurso especial 1.120.117 do Acre, e que, curiosamente, foi justamente o fato julgado nesse RESP que deu origem ao recurso encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que gerou essa recente decisão da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, se eu não estou enganado, acho que foi Alexandre de Moraes, sim. Bom, o que se tratou, qual era o fato subjacente, né, o fato subjacente a esse recurso especial? Ele tratava de uma ação de danos materiais e morais decorrentes de extração de ilegal de madeira numa área indígena, né? E os indígenas, a comunidade ajuizou essa ação de reparação em face dos degradadores, e um dos argumentos trazidos na defesa foi a prescrição da reparação do dano. Bom, o STJ proferiu uma decisão, primeiro, reconhecendo a imprescritibilidade da pretensão reparatória de danos ambientais. E quais os principais fundamentos, né? Isso que vale a pena a gente discutir aqui brevemente. Olhando o voto condutor, primeiro eles começam a falar um pouco sobre o Instituto da Prescrição. E aí, Leandro, qualquer coisa você fique à vontade para fazer uma intervenção, porque você é o nosso civilista aqui, e eu fui fazer uma pesquisa necessária para eu poder avaliar bem o voto do STJ. Então, primeiro eles fazem uma análise do Instituto da Prescrição e fixam algumas premissas. Primeiro, que a prescrição ela é uma sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante da violação desse direito por outrem. E qual o argumento que ele traz aqui? Olha, quando a gente está falando de interesses difusos, existe uma titularidade difusa.
E aí, se você reconhece a prescrição, você vai sancionar titulares que sequer tinham o poder de, em juízo, pleitear a defesa daquele recurso natural que foi violado. Então, isso é um argumento que é tratado no STJ. Aí prossegue o voto. Olha, a prescrição, ela tutela interesse privado. Ela é o reflexo de uma ponderação que leva em conta também a necessidade de segurança jurídica e estabilidade. E aí, o que se firma nesse acórdão? Olha, se você vai fazer uma ponderação entre a tutela do interesse privado, mediante a estabilidade jurídica, consolidando situações fáticas, e interesses coletivos fundamentais, deve prevalecer a ressarcibilidade desses interesses fundamentais e coletivos que foram violados. Inclusive, isso daqui, esse argumento utilizado no acórdão, ele é retirado de um livro do professor Hugo Nigro Mazzilli, que faz a seguinte afirmativa: direitos fundamentais coletivos não prescrevem. E é forte nesse argumento do Mazzilli que o STJ reconhece, então, que não deve se aplicar o Instituto da Prescrição. Além disso, além das questões relacionadas à prescrição, ao Instituto da Prescrição, o STJ também, novamente, se vale da essencialidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, tanto para a própria sobrevivência da espécie humana, como para o gozo de inúmeros outros direitos fundamentais. E faz-se, então, essa relação entre meio ambiente ecologicamente equilibrado, meio ambiente sadio, e a necessidade da gente ter esse meio ambiente sadio para poder gozar de inúmeros outros direitos fundamentais, como o próprio direito à vida, a dignidade da pessoa humana, direito à alimentação adequada, direito à água potável. Então, essa essencialidade do meio ambiente também é reconhecida pelo STJ para reconhecer a imprescritibilidade da reparação dos danos. E, por fim, o STJ também menciona o princípio da solidariedade intergeracional, ou seja, afirma-se ali no acórdão que não seria justo impor às gerações que estão por vir a convivência com uma degradação causada pela geração presente. Então, foram basicamente esses argumentos utilizados pelo acórdão do STJ. E aí, só para finalizar, o recurso extraordinário que eu mencionei foi o 654833, relatoria do Alexandre de Moraes mesmo. E aliás, o voto do Alexandre não está disponível ainda, mas aí eu fui futucar lá e achei a manifestação da Procuradoria-Geral da República. E o MPF, ele opina para que se reconheça a imprescritibilidade da pretensão reparatória de danos ambientais, e além daqueles argumentos utilizados pelo STJ, na verdade ele até repete argumentos lá do STJ, ele acrescenta que é a interpretação do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, que fala que a lei vai estabelecer prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. E ele coloca o meio ambiente, ele faz esse conceito de erário abranger também o meio ambiente. Então, esses são os principais pontos aí desses julgados em relação à imprescritibilidade do dano ambiental. Vinícius, muito importante o tema que você abordou, muito importante. Só lembrar que o fato de ser imprescritível não retira a necessidade dos outros pressupostos da responsabilidade civil. Então, acho interessante a gente abordar isso, porque às vezes a pessoa desavisada pode achar que, não, é imprescritível, não preciso comprovar nada. Não, ele tem que comprovar os demais pressupostos. E o principal, assim, isso que eu queria que você abordasse de forma rápida no final, um dos principais contra-argumentos da imprescritibilidade é a questão da segurança jurídica. Sim, você acha que ponderando entre a segurança jurídica e a questão da ressarcibilidade dos danos ambientais, você acha que prepondera a necessidade de ressarcibilidade por causa desses fundamentos que você explicou? Olha, Leandro, eu não posso lhe dizer que futuramente eu venha a mudar de opinião, né? Quanto mais a gente estuda, a gente vai estudando e às vezes a gente muda de opinião. Hoje em dia eu estou com o entendimento do STJ e do STF, principalmente por conta dessas questões em relação à essencialidade do meio ambiente para o gozo de outros direitos fundamentais e, além disso, o princípio da solidariedade intergeracional. No momento que a gente aceita a prescrição, a gente está aceitando que futuras gerações sejam obrigadas a conviver com os danos perpetrados no passado e que, em algum momento, nós tivemos a oportunidade de reparar, mas optamos por aplicar o Instituto da Prescrição.
Eu confesso, Leandro, eu gostaria de estudar mais profundamente o Instituto da Prescrição, a literatura civilista sobre o tema, tá? Mas hoje em dia minha resposta é: eu estou aqui junto com o STJ, com o STF, e acho que nessa ponderação de interesses deve prevalecer a reparação do dano, por conta dessa essencialidade aos direitos fundamentais. Tá ótimo. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Sávio. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam nesse nosso primeiro podcast da Escola do Ministério Público. Só lembrando a todo mundo que nosso episódio vai estar disponível também no nosso site, que é ierbb.mprj.mp.br, e também nas plataformas do SoundCloud e Spotify, e também no YouTube. Agradecemos a todos e aguardamos também no próximo episódio. Um grande abraço. Você ouviu um episódio do IERBcast, o podcast do Instituto de Educação Roberto Bernardi Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio.